passei por 2 processos de impeachment injustos, e o processo de impeachment no direito ele é injusto quando ele não tem uma justa causa. A justa causa no direito é um fato, né, determinado, específico, que leva você a um determinado julgamento. Essa justa causa nunca existiu. Então isso, eu posso dizer que eu fui sim injustiçado, e o povo de Santa Catarina foi covardemente injustiçado, porque afastou-se um governo, durante uma pandemia inclusive, né? Afastou-se o secretário de saúde, afastou-se... Nós saímos do front, nós estávamos batalhando uma guerra e fomos afastados dela injustamente. Então, quanto a isso, mas esse é um julgamento que não é o Moisés que tem que fazer, é o povo de Santa Catarina que tem que fazer, né? Do que aconteceu na história, e esse julgamento não acontece no ano seguinte, 2, 3 anos, ele é um julgamento feito pela história, as pessoas vão julgar. Então, nisso eu acho que foi realmente... Nos ocuparam com algo que não deviam ter nos ocupado. Fora isso, é da política, né? As pessoas terem lado. Eu me choquei com uma frase que me disseram quando eu entrei na política, disseram, olha, a política trairemos e seremos traídos, né? Esse é a máxima da política. Até hoje eu não gosto dessa ideia, porque eu não quero trair ninguém, né? Os compromissos que a gente assume têm que ser honrados, né? Então, nesse sentido, eu não me identifico com a política ainda. E tem gente que assimilou muito bem isso. Trairemos e seremos traídos, e vai fazendo isso a vida inteira e vai sendo traído a vida inteira. Mas também me trouxeram outra máxima que diz que a política adora a traição, mas não perdoa o traidor, né? Então, eu acho que é o tempo que vai julgar o que aconteceu na história de Santa Catarina. Me disseram que a gente entra pelos amigos, né? E não sai pelos adversários ou pelos inimigos na política, alguma coisa assim. Assim que eu pisei nessa casa aqui, eu ouvi isso, lá em 2018. E dizem também que a gente sai da política, mas a política não sai da gente, né? Alguma coisa assim. É porque, se a gente olhar, existe hoje um sentimento, né, ainda de um grupo que eu não vou dizer que seja uma bolha, porque não é uma bolha tão pequena, eu estive em 3º lugar na eleição, mas também um 3º lugar muito próximo do 2º, né? Tecnicamente empatado. Quase 700 mil pessoas deliberadamente escolheram votar no governador Moisés. E são pessoas que entenderam o que a gente fez na máquina pública, os nossos números, os nossos resultados, como a gente revisou contratos, como a gente enxugou o Estado, como a gente trabalhou para, inclusive, combater a corrupção em Santa Catarina. Então, tem um grupo de pessoas que nos vê como uma liderança política. E aí, respondendo a Dagmara, projetos, né? Eu não penso, por exemplo, tornar ao Executivo Estadual. Eu não tenho esse sentimento. Se vier para a política, seria para um cargo de uma eleição proporcional, ou se for majoritária, por exemplo, a um Senado, né? Mas algo que o meu sentimento hoje é dar uma parada, né? Dar uma descansada, desconectar, porque eu preciso realmente de um tempo, 4 anos. E eu confesso para vocês, 4 anos pode ser pouco para um governo, mas 8 é muito. Eu acho que essa é uma reforma que a política deveria promover, né, que a Câmara e o Senado deveriam promover na política do Brasil. Talvez um mandato só de 5 anos, no máximo de 6, mas talvez um de 5 fosse o ideal, porque o cargo do Executivo, o cargo legislativo, ele é mais leve. E mesmo sendo a eleição majoritária, o Senado também é o legislativo, é uma casa legislativa. Então, talvez assim, se voltar para a política, seria por uma eleição em parlamentos. Todos os dias a gente fica pensando assim, as obras que estão em andamento, aquelas que a gente entregou, e aquilo que a gente está gestando para entregar futuramente, a gente, puxa, tomara que o novo governo faça isso, porque é algo bom. Então, eu acho que o grande gosto da política que ficou foi o gosto das entregas, porque foi uma trajetória, vocês vão de convir comigo, foi uma trajetória de relativamente bastante sofrimento também, né? Os 2 anos de pandemia trouxe ao governo sofrimentos também. Nós sofremos com as pessoas, né? De medidas restritivas, em prol da saúde e da vida das pessoas, mas ninguém gosta de tomar uma medida dura, né? Nós tomamos medidas impopulares e pagamos o preço de tomar medidas impopulares.